Boa noite a todos. Enquanto o Tinho vai se ajeitando, nós também vamos nos acalmando, porque temos um momento especial aqui nessa noite, nesse encontro fraterno de alegria, onde cada um de nós tem uma motivação para estar aqui, um compromisso interno de encontro com Jesus, com a espiritualidade amiga, e para o início dos trabalhos, entendendo que aqui a casa já está preparada pelos nossos amigos, então vamos fazer a nossa parte, colocar a nossa energia amorosa de sustentação para o trabalho da noite, nos recolhendo em pensamento, procurando silenciar um pouquinho, para que a gente possa fazer essa conexão maior com a espiritualidade, com os nossos amigos, com os mentores, para que aqui nós possamos, neste momento, aproveitarmos essa oportunidade bendita, onde teremos o Evangelho de Jesus, que nos fortalece, que nos direciona, colocando sempre o nosso agradecimento a Deus Pai, o nosso Criador, pela vida, pela oportunidade de uma nova existência, oportunidade de termos na doutrina espírita um farol que nos conduz na senda do bem, do amor, da fraternidade, o caminho reto, o caminho que nos trará felicidade. Que cada um de nós nesse momento se recolha e faça a sua intenção, o seu pedido, para que os nossos amigos possam nos auxiliar nas nossas necessidades, rogando sempre que nunca nos falte o amparo, que sejamos merecedores deste amparo, rogando por aqueles que mais necessitam também de orações, aos corações ainda endurecidos, distantes do Evangelho de Jesus, ao nosso país, aos nossos governantes, para que tenhamos sempre a sustentação, o amparo. Que Jesus esteja presente aqui entre nós, que essa energia possa disseminar para todos os cantos onde há necessitados, que a paz esteja entre todos nós, principalmente com os nossos amigos que vêm a essa casa, a Kátia, o Tinho, trazendo a sua generosidade, compartilhando através da arte, através também do Evangelho de Jesus. Eles vão enriquecer ainda mais aquilo que nós precisamos ainda aprender ou reforçar dos nossos conteúdos. Que eles possam ser amparados, intuídos, envolvidos, e que eles tenham também a nossa vibração amorosa e sejam bem acolhidos em nossa casa. Paz a todos nós. Boa noite a todos. A gente agradece o convite por estarmos aqui essa noite. E hoje a gente vai conversar sobre o perdão das ofensas. E sempre que a gente dialoga, né, sobre um tema como esse, o Tinho sempre está junto quando pode, e eu peço para ele fazer uma música aqui na nossa abertura. Ele vai tocar para nós a música Brilha a Vossa Luz, que é uma música que foi composta por ele, que vai ajudar a gente a entrar ainda mais no clima da palestra.
apenas pra sorrir. Brilhar, 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 sorrir, 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 sem julgar, sem fingir, apenas pra sorrir. Brilha a vossa luz, ela que conduz, te leva a bons caminhos, caminhos para Jesus. Não deixe de cantar, cante até voar, teu coração se agita, pedindo pra brilhar, 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 brilhar. O brilho do teu canto tornar-se um anjo e guiará teus passos pra junto de Jesus. É hora de brilhar, é hora de sorrir. Brilha a vossa luz pra sempre evoluir. Brilhar, 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 sorrir, 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 cantar, 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 sentir, sentir, sentir. Alcança a luz maior com o brilho do teu canto e cante o teu melhor e encante com o teu canto. Vivendo a cantar, amando de Jesus, nascemos para brilhar, pois brilha a vossa luz. Brilhar, 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 sorrir, 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 sem julgar, sem fingir, apenas pra sorrir. Brilhar, 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 sorrir, 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 sem julgar, sem fingir, apenas pra sorrir. Brilha a vossa luz. Jesus falou para a gente brilhar a nossa luz, né? Ou seja, para que a gente desenvolva as virtudes no nosso coração. Não tem como brilhar a luz sem o perdão. E o perdão, na fala de Chico Xavier, é a virtude mais difícil de ser alcançada. E Jesus falou do perdão o tempo todo que esteve aqui entre nós. Falou e exemplificou em diversas ocasiões. Como a nos mostrar assim que seria desafiador nos momentos difíceis da nossa vida, quando a gente se sentisse ofendido, magoado, né? Retirar de nós essa virtude e oferecê-la ao nosso irmão. Mas esse é o caminho para que a luz brilhe em nós.
E se a gente quiser ser reconhecido como cristão, como discípulos do Mestre, a gente precisa desenvolver o perdão nos nossos corações. Essa virtude que é realmente desafiadora, porque o tempo todo, em especial aqui onde a gente está, nós estamos num planeta de provas e expiações, não é? Todos sabemos disso. Então, um planeta que nos desafia todo dia. Peculiar às necessidades que temos, né? Nós estamos aqui porque nós precisamos estar aqui, é uma bênção estar aqui. Porque nós somos espíritos ainda em desenvolvimento, com as características do nosso planeta, espíritos ainda que erramos, que falhamos, que caímos, que magoamos, e que precisamos muito para estar aqui, oferecer o perdão ao nosso próximo. É desafiador, né? E quem de nós, né, na nossa trajetória, não se viu desafiado a oferecer o perdão ou a pedir o perdão? Todos nós, ao longo da nossa trajetória, nos deparamos com situações assim todos os dias. E há aqueles perdões, né? Aquelas situações que são excepcionais, que são custosas ao nosso coração, que também nós temos. Mas quanto maior o desafio, maior o brilho, né? Maior a recompensa, né? Aquele que mais ama, maior a recompensa. Então, o perdão é uma dessas virtudes que está lá na raiz do amor, fruto do amor. É impossível a gente perdoar se a gente não buscar o amor que o Pai colocou nos nossos corações. Filhos de Deus, nós temos o DNA divino em nós, não é? Então, se a gente se conectar com esse Deus interno que habita em nós, a gente olha para o nosso irmão com comiseração. E aí a gente se coloca no lugar do outro. E é mais fácil daí a gente estender o perdão das ofensas. Agora, quando a gente olha para as ofensas que recebemos ou praticamos, né? Com base no orgulho, na vaidade, mas por que comigo? Eu não mereço, né? Esse tipo de pensamento que muitas vezes nos acomete, aí nós nos enganamos e caímos na armadilha de carregarmos conosco a mágoa, a raiva, o ressentimento e não nos libertarmos daquela situação. E Jesus nos recomendou lá no Pai Nosso, que a gente sempre pratica, né? Lembra dessa oração maravilhosa que o Cristo nos deixou? Jesus nos falou, né? Nos falou no Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Como a nos lembrar que todos os dias nós também precisamos ser perdoados por alguém. E já fomos muitas vezes, estamos sob a misericórdia divina. O quanto não terá sido relevado das nossas histórias, dos nossos erros, para que agora estivéssemos aqui na oportunidade bendita, nessa casa que nos abriga, falando de Jesus, né? Recebendo as bênçãos do Evangelho. O quanto a misericórdia do Cristo não nos alcançou. Então, a gente precisa lembrar sempre disso, né? Que o quanto que esse amor nos alcança todos os dias. Nós temos no Evangelho histórias maravilhosas sobre o perdão, que às vezes a gente pensa assim, que parece ser algo inacessível, porque olhando para a literatura espírita, por exemplo, lá no livro Boa Nova, a gente tem o exemplo da Joana de Cusa, que era uma seguidora de Jesus
e que nós sabemos ser a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, e a Joana de Cusa, ela é condenada a morrer queimada, ela e o seu filho. E lá, presa naquele pilar onde vão atear o fogo, o soldado chega até ela e fala assim: esse Cristo só te ensinou a morrer? Ela diz: não, ele também me ensinou a te amar, perdoando aquele que ia atear o fogo naquela ocasião onde ela desencarna dessa forma, dando testemunho do amor e do perdão na hora derradeira, uma hora dificílima, fazendo aquilo que o Mestre nos convidou a fazer, porque ele da cruz olha para aqueles que ali estavam e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha para todos aqueles que ali estavam, como a dizer, são crianças, precisam passar por diversas experiências. O perdão dos discípulos que seguiram Jesus para Saulo, que virou Paulo, eles precisaram usar o perdão. Eles iam conviver com aquele que, afinal de contas, foi o grande patrocinador da morte de Estevão, de um querido ao coração de todos eles. Eles precisavam buscar o perdão. E nos livros espíritas, a gente vê tantas histórias magníficas. O perdão de Lívia Emmanuel, ele fica sem conversar com ela por anos dentro de casa, desconfiado que estava da índole da esposa, que era cristã, e ela, como espírito luminoso, cheio de luz, era o espírito mais avançado de todo aquele grupo, e soube oferecer o perdão. Então todos esses espíritos, eles testemunham para nós, né, misericórdia de Deus. Eles testemunham para nós essa fala de Jesus, né, que nós seríamos bem-aventurados, né, quando a gente tivesse misericórdia do nosso próximo. Ou seja, quando a gente estendesse o perdão ao próximo. Mas a gente também encontra esses testemunhos entre os mais simples. Eu lembro, gente, de uma amiga que é assistente social, trabalhava ali na Santa Casa de Londrina, e uma certa vez ela me relatou que uma senhora que vivia de catar latinhas aí na cidade, ela tinha sido assaltada por uma pessoa que roubou a latinha e o dinheiro dela, né? Ela estava machucada lá na Santa Casa, e como era uma pessoa com condição muito difícil, ela, como assistente social, foi chamada para ajudá-la, ver a condição dela. E quando ela chegou para conversar com essa senhora, ela se deparou com um espírito de grande luz, que a senhora falou assim para ela, que não tinha nada a apontar da pessoa que tinha feito aquilo com ela. Porque ela falou assim: moça, ele deve estar precisando mais do que eu. E sabe, todos os dias que eu cato uma latinha, eu faço uma prece a Deus por aqueles que jogam a latinha para mim. Porque cada um daqueles que pode beber uma latinha fazem com que eu sustente a minha família. Então a gente encontra testemunhos de pessoas simples que estão aí lutando para que o Evangelho fale mais alto na vida, né? Eu também trabalho com pessoas privadas de liberdade, dou aula nesses espaços, e eu lembro uma vez de um moço que estava aprisionado, numa situação bem difícil, porque ele tinha tido um surto psicótico e tinha
tirado a vida de um primo, da avó. Olha que coisa horrível. E eu fui testemunha de ver a mãe desse moço ir visitar e ofereceu perdão. Ela teve a compaixão de ir visitar esse moço, e sendo que ela perdeu o pai, a mãe e o filho nessa crise dele. Ele estava sem tomar os remédios e ele teve uma crise dessas e fez isso. E essa senhora foi lá para se libertar, né, de tamanha dor e oferecer o perdão para aquele que estava ali em grande sofrimento também. Então, todo dia, né? E o Emmanuel fala assim que o perdão é a vitória do progresso espiritual. Então a gente sabe que o Espiritismo fala para nós que nós estamos em evolução, num processo evolutivo. Como que nós vamos evoluir, né, sem que a gente conquiste verdadeiramente essa virtude nos nossos corações? É preciso que a gente reflita, porque a gente convive com tantas dificuldades, mesmo na casa espírita. Quantos melindres, quantos afastamentos, quantas pessoas desistem de participar porque alguém falou algo ali na esquina que a pessoa não gostou, uma palavra às vezes que não foi refletida, não é? Quantos assassinatos que nós vemos por pequenas contendas no trânsito, em qualquer lugar. Quantas famílias que não se conversam quando envolve questões de herança e etc. Eu trabalhei num espaço que tinha 2 pessoas que não conversavam fazia 30 anos, funcionários do mesmo setor. E era desafiador aquilo para todos nós ver aquela situação. Quando a gente ia lá perguntar, mas por que aconteceu isso? Porque um dia ela falou algo que magoou profundamente. Já tinham tentado várias vezes fazer reconciliação e não conseguiram. Então, como que nós colocamos para a nossa vida, né, quando a gente não perdoa, entraves ao nosso desenvolvimento, obstáculos, nós ficamos ali parados nesse caminho evolutivo. Quando a gente já poderia, né, se a gente aprender a amar, se a gente aprender a perdoar, a dar esses passos que Jesus nos convidou, a gente poderia, né, estar numa situação bem melhor, né? Então, o convite de Jesus, quando ele nos convida ao perdão, é o convite para caminhar, para a gente sair do lugar que a gente está, para a gente brilhar a luz, como a música fala. Brilhe a vossa luz, é um imperativo, né? Brilhar a luz. Então, quando a gente diz, eu vou ficar na mágoa, eu estou dizendo, eu vou ficar do jeito que eu estou. No mesmo estágio evolutivo, com as mesmas condições, com as mesmas manchinhas no meu perispírito. É isso que a gente está dizendo, né? E está, de certo modo, também negando tudo aquilo que a gente aprende com o Cristo. Porque o nosso mestre ensinou o perdão, evidenciou o perdão, por diversas ocasiões, né? Quantas vezes que Jesus ensinou o perdão a Pedro? Porque foi para Pedro que Jesus falou que o perdão não era 7 vezes, era 70 vezes 7 vezes, querendo dizer, é o infinito, né? Quantas vezes Jesus falou isso a Pedro? E quantas vezes, quantas lições o Pedro teve para entender o sentido daquilo? Porque o perdão do próprio Cristo o alcançou, pois foi ele que negou Jesus por 3 vezes. No entanto, Jesus aparece, retorna e fala para ele: Pedro, vem ser pescador de homens.
sem falar das suas faltas, simplesmente o convida ao trabalho, de novo. Como a nos dizer, errou, faz parte do processo, mas agora é hora de levantar e caminhar, reparar, né? Então, gente, quando nós não perdoamos a nós mesmos ou ao próximo, a gente fica paralisado. Nós que frequentamos reuniões mediúnicas, a gente se depara com depoimentos muito difíceis, de espíritos que estão, olha, há anos e anos ali naquele processo obsessivo, porque faltou o perdão, né? Espíritos que estão buscando aqui, querendo prejudicar, pela falta da reconciliação. Então, e Jesus falou, né? Olha, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Quantas vezes a gente fala, deixa para depois eu resolvo isso. E o depois muitas vezes é tarde, né? Aí a gente vai ter que reparar através da reencarnação, num novo projeto, esperar que aquela pessoa possa, o seu coração, ter as condições de nos receber. Então não é falta, né? Não é fácil, né? É melhor a gente se conscientizar, né? E utilizar do ensinamento que o Cristo nos ofereceu todos os dias. Para preparar essa exposição que eu estou falando para vocês, eu usei um livro do Alberto Almeida, que é esse livro aqui que chama O Perdão como Caminho. Muito bom. E ele diz assim que, nesse livro, que o perdão pode acontecer, pode durar 1 minuto, pode durar 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 década, muitas vezes, depende da falta. E essa é uma realidade, não é? Muitas vezes a gente tem a experiência de perdoar pequenas coisas, etc. Mas acontece aquela situação, você fala, aí passou do limite para mim, não é? A gente esquece que é 70 vezes, 7 vezes. A gente coloca um limite. E aí, aquele perdão demora 1 década, ou uma reencarnação, ou mais que uma. Quantos de nós não estamos nesse processo que reencarnamos com os nossos inimigos? Estão agora na nossa família, como filhos, esposo, esposa, né? Porque faltou o perdão lá atrás. E aí a gente precisou renascer juntinhos, né? De novo e de novo, né? Então a gente precisa pensar muito, porque eu preciso pensar na minha capacidade de amar, na minha vontade de perdoar. A gente precisa alicerçar a vontade, o motor da vontade. Muitas vezes a gente se compraz em ter sido ofendido. E ficar naquela coisa, né? Ai, olha o que ele fez para mim, olha o que ela fez para mim. E conta aquilo. Né, desabafa de novo, e fica rememorando, né? Então o perdão acontece. E também não vai acontecer quando a gente fala assim, eu perdoei o fulano. A gente expõe para todo mundo. Ele fez isso, eu perdoei. Porque o perdão é silencioso, é um gesto íntimo de uma luta sua consigo mesmo, onde você vai consultando verdadeiramente o seu coração, buscando lá de dentro do melhor que Deus dotou a gente, né? E você tirar isso de dentro de si para oferecer ao outro. Então é um compromisso da nossa consciência, com a nossa consciência, para que a gente tenha a paz interior. Nesse contexto que eu falei para vocês, onde eu trabalho,
Quantos relatos eu não ouço? Ah, eu estou tão perturbado, professora. Eu vejo aquele que eu fiz mal. Não me deixa dormir. Eu não consigo ter paz mais. Então, quando a gente vai pelos caminhos do ódio, do desamor, da vingança, da raiva, né? Que são péssimas conselheiras ao nosso coração, do rancor, da mágoa, a gente fica preso nas torturas que nós mesmos construímos para o nosso caminho. E Jesus falou para nós que a gente tinha que sacudir o pó das sandálias, não é isso? Sacode o pó das sandálias. E a gente não sacode o pó das sandálias, a gente fica carregando na nossa sandália a mágoa. Aquele pozinho lá atrás que aconteceu em não sei quando, está lá na nossa sandália ainda, representando, né, aquele momento. A gente fica carregando o pó dos ressentimentos. E o remédio é o perdão, né? O remédio é o perdão para aquele que violou a lei de amor, porque a lei é de amor, justiça e caridade. Ninguém que comete algo fora da lei de amor fica impune. Está tudo registrado no seu perispírito, na sua história, vai ter que ressarcir diante da lei. Não há necessidade de nenhum de nós agravar a vida de ninguém, ou vibrar para que o pior ocorra para a pessoa, vibrar na direção do mal. Ao contrário, né? Porque dessa maneira a gente vive alienado à lei de amor, e a lei é de amor. Então Jesus nos pede a reconciliação, né? A reconciliação o mais rápido possível. A gente lembra do Pedro, mais uma vez falei, o Pedro é um daqueles, né, apóstolos que mostrou a dificuldade do perdão, de certo modo, no início da sua aprendizagem com Cristo, né? Quando o soldado vem para buscar Jesus, o Pedro saca da espada e arranca a orelha do soldado. E Jesus pega a orelha e diz para ele: embainha a tua espada, coloca, não sei como é que o Cristo fez aquilo, mas, né, diz que a orelha foi reconstituída. E que Jesus fala para Pedro: coloca a tua espada, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro é ferido. Ou seja, a lei é de amor. Você está construindo aí para o seu caminho para reajustes futuros. Perdoa. Está tudo certo eles virem me levar, né? Era mais uma lição de perdão, né? Então, não vamos deixar para depois, né? Jesus sempre nos aconselha isso. Vai, não peques mais para não te acontecer algo pior. Ou seja, é agora. É agora. Se eu tomei consciência, se eu estou refletindo sobre a necessidade de colocar isso na minha vida, se isso está me tocando de alguma maneira, nas dificuldades que cada um de nós traz, é a hora da gente pensar: como eu vou colocar isso para mim, né? Como que eu vou fazer para superar aquela situação difícil que ainda vive aqui dentro, nos meus pensamentos, aquela pessoa que eu tento não encontrar, mas que está lá, porque o nosso pensamento atrai. A gente fala assim: tá tudo bem, desde que ele more lá na esquina e eu moro aqui, não quero nem cruzar mais, mas está perdoado, como se o perdão fosse isso. Aí a gente dorme e fala: nossa, eu sonhei hoje com fulano, que eu nem queria cruzar. Por quê? Ele é um espírito
pensamento? Chegou lá, tá lá da minha cama, me encontrou no sonho. E lá a gente falou e acertou todas as coisas. Já pensou? Quantas vezes acontece isso? Ou seja, tem um caminho, né, que a gente precisa trilhar na direção do perdão. E as consequências do não perdão? A gente falou um pouco aqui, né? Da necessidade da reencarnação, do sofrimento que nos agrava. Quantos de nós não conhecemos pessoas que estão numa cama, entravados por conta disso? Por uma mágoa. Quantos de nós não conhecemos? Que não quiseram mais sair de casa por conta de alguma situação, entraram numa depressão profunda. Muitos. A gente sabe que vai trazer o perdão, o não perdão vai ter consequências muito sérias para nós. Além da depressão, suicídio, homicídio, ansiedade, aumento de pressão sanguínea, ele fala aqui no livro, taquicardia, infecção recorrente, baixa imunidade. Olha, tudo isso está ligado a não perdoar. E eu lembrei hoje eu fui almoçar com um amigo que trabalha comigo, e ele, outro dia, estava me contando da dificuldade que a mãe dele estava de receber um irmão, né? Porque a mãe ficou doente, o irmão veio visitar, mora em outra cidade, mas não deu um telefonema. E fazia assim anos, o irmão já estava sumido, a mãe enfrentando esses vários problemas aqui, e ele nem ligava. E aí ele se manifestou recentemente, falando que queria ir visitar a mãe. E a mãe, coração de mãe, né? A mãe estava assim, tendendo a conversar com ele. Mas aí uma irmã mais velha que cuida da mãe falou: não, nós não vamos recebê-lo mais. Nem conheço mais o fulano. Olha só. E aí hoje ele estava me contando: mas o meu irmão veio ontem em casa, Kátia. Porque no outro dia que a gente conversou, eu falei da parábola do filho pródigo, né? E do quanto a gente tem que se alegrar por aquele que volta, que quer refazer os caminhos. E aí ele falou assim: olha, e a minha irmã que atendeu o telefone não quis abrir a porta, mas aí ele ligou para mim e eu fui lá, fiz de conta, escondi ele lá no cantinho, fiz de conta que era eu, e de repente ele apareceu, surpresa, e me contou hoje dessa reconciliação e da alegria que a mãe ficou depois de tudo isso. Meu Deus, o perdão, ele desfaz, né? Ele desfaz aquela coisa. E a mãe dele enfrentando uma doença tão difícil. Falei, o quanto que o não perdão, ou essa atitude da sua irmã mais velha, que não pensou na mãe, pensou no orgulho, pensou na vaidade, pensou em castigar o irmão que estava abandonando a mãe. Mas o quanto essa atitude doía na mãe que está doente, que queria receber o filho. Então, a gente tem que lembrar que o amor cobre uma multidão de pecados, não é? E que Jesus nos convidou, né, à reparação. Então, quando alguém quer reparar, que a gente se alegre, né? Que a gente se alegre por esse irmão que se colocou de pé e se dispôs à reparação, se dispôs a um novo caminho. Então, já terminando a nossa fala, né? Eu queria terminar lembrando aqui de Maria, da mãe de Jesus, que acho que ela tem sido, né, um grande exemplo de perdão para todos nós. E quando a gente tem algo muito difícil, especialmente com filhos, né, a gente recorre a Maria nas nossas preces.
E aquela mãezinha amorosa, cheia de amor, vê seu filho sendo crucificado. Nós estamos aí perto da Páscoa, né? Onde a gente relembra tudo isso. Mas não se revoltou. Ao contrário, foi aquela que fortaleceu os discípulos para eles permanecerem de pé. Lá no livro Boa Nova consta que Maria aconselhava todos eles. Foi aquela que abraçou Maria Madalena quando viu o Cristo em espírito saindo da tumba. E ela chega para contar, e muitos dos discípulos não acreditaram, porque pensaram, mas Jesus vai aparecer para ela, que era uma senhora de uma vida. Mas Maria fala, era meu filho, e vai na direção dela e abraça. Essa mãezinha querida, que tendo seu filho, né, desencarnado, numa situação daquelas, nos mostra o caminho do perdão. O caminho do perdão é seguir aquilo que Jesus nos deixou, é a gente se colocar de pé, é o trabalho no bem, né? Esse é o caminho, né? Lembrando sempre, né, que a gente tem ali Judas e Maria. Judas, será que o maior problema de Judas foi o suicídio? Foi ter negado o suicídio, desculpa. Será que o problema maior de Judas foi ter negado Jesus? Ou foi o suicídio? Foi o suicídio. Ele não ofereceu perdão a si mesmo para recomeçar. Ele poderia ter sido mais um que ficasse trabalhando pelo bem. Como Pedro negou 3 vezes, também não foi pouco. Mas recomeçou. E o Judas caiu na culpa, não se perdoou, tirou a própria vida. E Maria foi escolhida pelo Cristo para ir lá buscar ele. Olha o perdão desse mestre de amor, usando essa que tanto ama, né, para buscar aquele caído. Então, gente, peço desculpas assim pelo excesso da hora, um pouquinho. Agradeço a paciência de vocês, a oportunidade da fala. E o Tinho vai terminar com a canção de Maria que ele fez. Muito obrigada, boa noite a todos. Com tantos desencontros, tantos encontros, com tantos desencantos, contos e canções, por todos esses cantos, ainda assim é pouco para tanta dor e pranto, mas conto com meu canto para mudar um tanto. As dificuldades são tantas nesses dias, todas essas dores campeiam noite e dia, mas a esperança é fonte de alegria.
Maria, diante da grandeza do trabalho de Maria, Maria das crianças, Maria dos aflitos, das bem-aventuranças, Maria dos malditos, Maria dos suicidas, Maria dos sem lar, Maria põe seu manto pra nossa dor passar, Maria do Calvário, Maria de Jesus, Maria mãe das dores, chorando ao pé da cruz, Maria mãe dos órfãos, Maria mãe de amar, Maria põe seu manto da nossa dor passar. Vou estragar esse momento de vocês, não, porque ele vai provavelmente continuar, né, Vitinho? Porque nesse momento de passe, permanecemos nessa vibração, e como a nossa lembrança hoje é do perdão, que a gente possa nesse momento colocar uma pessoa que talvez possa ter nos magoado, que é difícil ainda perdoarmos. Coloquemos então essa pessoa em nosso pensamento, coloquemos uma oração para ela. Já será um começo para tirarmos um pouco esse peso, né, que ela falou tão bem. E que nós possamos agora passar para a segunda parte, para a paz. Da noite de hoje, ouvirmos um dos ensinamentos de Jesus, o perdão, o amor. Que possamos, Senhor, nesta noite, ser envolvidos pela sua paz e por este convite, o convite à transformação, que muitas vezes esse perdão que desejamos, né, precisamos dar o primeiro passo. Que possamos, Senhor, ser envolvidos com resignação, com boa vontade, de semear o perdão por onde passarmos. Nos ensina, Senhor, a sermos como Ti, jamais sentirmos ofendidos. Nos fortifica, Senhor, na nossa fé, nas nossas provas, que possamos sempre trazer a sua lembrança, o seu ensinamento e colocarmos em prática. Que as energias recebidas no dia de hoje possam se estender, Senhor, para todos aqueles nossos entes queridos que já desencarnaram, que todos eles possam receber essa vibração, esse convite. Nossos irmãos que se encontram hospitalizados, ainda presos à matéria, ao egoísmo, que todos eles possam despertar. Ilumina, Senhor, também nossos administradores, os que governam o nosso país, as nossas nações, que eles possam sempre lembrar do compromisso assumido com a espiritualidade para o progresso moral. Desperta todos aqueles que ainda dormem, Senhor, que todos possam receber o convite e iniciar a transformação. Que assim seja. Uma ótima noite a todos, que Jesus abençoe.